Nesse momento a gente começou a gravar. Bom dia a todos. Primeira coisa, espero que todos estejam bem aí. E eu queria saber se tem alguma dúvida das aulas passadas, do exercício, alguma coisa que vocês tenham ficado em dúvida sobre a parte de conservação de massa. Se não tiver dúvida, a gente vai seguir com a segunda lei. Tá? Bom, qualquer momento vocês me parem aí se tiverem qualquer pergunta. Então, a gente começou a ver nas duas aulas passadas o capítulo 4. Começamos introduzindo as leis que a gente vai ver, depois especificamos como que é a aplicação de conservação de massa, lembrando que todas as leis têm que ser observadas em todos os problemas, né, só que a gente não vai usar todas para resolver alguns dos problemas. Então, aos poucos, a gente está complicando, então a gente vai ter conservação de massa, talvez seja a mais importante delas, porque vocês vão ver que elas acabam, a conservação de massa acaba entrando junto com as outras também, quando a gente está analisando. Tá? Mas a segunda que a gente vai ver hoje é a equação da conservação de quantidade de movimento. Tá? Então, fazendo uma revisão rápida aqui, vou pegar a caneta. Então, fazendo uma revisão rápida, a gente tinha visto que a segunda lei estava relacionada com as forças do sistema, né? E para alterar a quantidade de movimento, que a gente está chamando de P aqui, num sistema, eu tenho que aplicar alguma força que a gente está chamando aqui de F, certo? Então, a quantidade de movimento de um sistema é definida através da velocidade vezes a massa, como vocês conhecem a conservação de quantidade de movimento. Se eu pegar, de novo, aquele volume de controle e pegar um elementozinho aqui, eu vou estar sempre trabalhando com dm, né? Esse dm aqui, multiplicado pela velocidade desse dm, vai dar a quantidade de movimento desse volumezinho aqui. Né? Se eu integrar sobre todo o sistema, eu vou ter a quantidade de movimento, certo? Transformando, de novo, como a gente viu nas aulas passadas, o dm em ρ dv, eu tenho como fazer essa integral em coordenadas, né, no espaço, que fica mais fácil. Então, eu vou integrar sobre o dv, que é o dx, dy, dz, ou o outro sistema de coordenadas que vocês escolhem, certo? Então, essa é a equação base que a gente viu lá na primeira aula do capítulo 4, certo? E aí, a gente ainda falou lá no comecinho que eu tenho dois tipos de força que eu vou aplicar aos volumes de controle para resolver os problemas de movimentação de fluidos. Uma é a força de campo e a outra é a força de superfície. Certo? A força de campo, a mais conhecida, que a gente vai trabalhar em todos os problemas aqui, é a gravidade. Né? Então, todo fluido em movimento está sujeito ao peso do próprio fluido, que vai acabar fazendo uma influência aí na movimentação dele. No capítulo 3, a gente viu que para eu equilibrar um fluido parado, eu tenho que fazer uma força que pelo menos equilibre essa força da gravidade. Né? Se eu não tiver essa força contrária, o fluido vai se movimentar. Ao se movimentar, eu tenho a força de cisalhamento, por exemplo, que é uma das forças de superfície, que é a força tangencial. Né? E eu tenho também a força normal. Lembra que a força de superfície é aquela força que atua sobre as fronteiras do meu sistema, que a gente chama de superfície de controle, né? A fronteira do meu volume de controle, e aqui a superfície de controle. Eu vou ter uma força superficial. E essa força, ela pode ser decomposta aí em força tangencial e força normal. A força tangencial é a cisalhamento e a normal é a que vai dar origem à pressão, aqui que a gente vai ver. Tá? Então, aqui foi uma recordação do começo da aula, a gente está entendendo como que forças atuando sobre o meu sistema ou sobre o meu volume de controle vão influenciar a movimentação do fluido. Depois, a gente deduziu a equação geral de conservação de qualquer quantidade, aí, né? E a gente deduziu partindo do princípio que era uma quantidade n, e aí a variação desse n do sistema, ele pode ser dado de duas formas, né? A variação no espaço, desculpa, a variação no tempo, que é a variação do volume de variação no tempo do volume de controle daquele eta, lembra que é a propriedade intensiva do meu N, né? Vezes o ρ dV, que é o meu dm, certo? Então, para eu saber quanto que está variando no tempo o N,
eu vou pegar a propriedade intensiva do N, vou multiplicar pelo dN, vou integrar sobre todo o volume de controle e derivar no tempo. Né? Então, isso aqui é o que a gente deduziu lá no começo do capítulo 4 também. No caso da quantidade de movimento, o meu N é a própria quantidade de movimento, certo? E lembrem que, observe aqui agora que a minha propriedade é vetorial, certo? Então, a gente vai ter um impacto aí na solução dos problemas. E o meu eta, que é a minha propriedade intensiva, é o N dividido pela massa. Né? Então, a quantidade de movimento dividido pela massa é a velocidade. Então, o meu eta vai ser velocidade aqui. Então, substituindo o meu N por P e o meu eta por V, eu tenho a equação da quantidade de movimento, que é essa daqui. Certo? Então, a mesma equação acima, mas agora aplicada à conservação de quantidade de movimento. Então, o que a gente fala aqui? Que a variação da quantidade do sistema, né, ela tem que ser dada pela variação do volume de controle no tempo e a entrada ou saída de quantidade de movimento através das suas fronteiras, né, dada pela superfície de controle aqui. Então, lembra que para massa, isso daqui era a variação de massa com o tempo, e aqui o segundo termo era entrada ou saída de massa do volume de controle. Para a quantidade de movimento, aqui é a mesma coisa, só que lembra que para massa eu tinha só esse termo aqui, agora eu vou estar multiplicado por V. Velocidade vezes massa vai dar quantidade de movimento. Velocidade vezes fluxo de massa é o fluxo de quantidade de movimento. Certo? Então, o primeiro termo, da mesma forma que o massa, ele dá a variação no tempo, e o segundo termo é a entrada ou saída de quantidade de movimento através da superfície de controle. Né? E aí a gente vai detalhar essa equação e trabalhar com ela aí em alguns problemas específicos. Né? Mais do que isso ainda, a gente viu que a variação de quantidade de movimento de um sistema é dada pela somatória de forças que são aplicadas sobre ele, certo? Que é decomposto, né, a força atuando sobre ele é decomposta em força de superfície e força de campo. Certo? Então, se eu pegar isso aqui e substituir na equação aqui, vou passar para cá, né? Ele vai ficar essa equação aqui, que é essa equação que a gente vai trabalhar. Essa equação aqui é a equação que a gente vai trabalhar daqui para frente nos exercícios. Tá? Então, eu vou detalhar cada termo dessa equação, a gente vai começar com alguns exercícios mais simples, e aí a gente vai tentar entender direitinho o significado de cada termo dessa equação aqui para aplicação nos problemas gerais. Tá? Professor, Pode falar. uma dúvida quanto às propriedades aí. O P é pressão, correto? Onde você está vendo? Esse P aqui está... N igual. Sim. Não, Ou esse isso P é é. quantidade de movimento. Ah, quantidade de movimento, entendi. Isso. O Tá P bom, então já. maiúsculo é quantidade de movimento. O Tá. P minúsculo é pressão. Ah, tá. Aqui a gente não tem pressão em lugar nenhum ainda, tá? A pressão Tá vai bom, vir é. daqui. Achei esquisito. Não. Né, isso já resolve a segunda pergunta, porque eu pensei, poxa, ele não multiplicou nada por área, então como é que ele ia estar igualando? Mas já entendi, obrigado. Não, não. Não é pressão. A pressão vai vir, vocês vão ver daqui a pouquinho, desse termo aqui, certo? A pressão ao escolher um volume de controle, eu tenho uma força de superfície. E uma das forças de superfície que a gente tem é a pressão que está atuando sobre o volume de controle. Pressão vezes área vai dar a força de superfície normal, certo? E a tensão de cisalhamento vezes área vai dar a força de superfície tangencial. Mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas não é. Então, eu vou até colocar nas notas de aula para vocês aí, mas eu estou seguindo exatamente a anotação do livro, né? Por isso que eu não estou colocando aqui. Então, espero que vocês estejam lendo o livro em paralelo aí, mas o P aqui é a quantidade de movimento, tá? Bom, então a gente vai detalhar essa equação. Se vocês entenderam, ótimo, né? Essa que está em azul aqui. Se vocês não entenderam, um pouquinho de paciência, que aí a gente vai explicar para vocês aos poucos aí através dos exercícios, começando do mais simples até o mais complicado. Mas antes de começar o exercício, eu vou detalhar alguns pontos importantes aqui que a gente vai ver, né? Um deles é esse daqui. Primeira coisa que vocês vão ver daqui a pouquinho, né, a gente vai escrever no slide, mas eu tenho que, assim como para massa eu preciso escolher o volume de controle, para quantidade de movimento eu preciso definir o volume de controle e preciso definir também o eixo de coordenadas, certo? Então eu vou definir aqui x, y e z, certo?
Ou eu posso definir um outro sistema de coordenadas radial, ou qualquer outro, mas a gente vai trabalhar aqui com o cartesiano, né, com x, y, z. E aí vocês podem definir como vocês acharem melhor, o x para cima, o z para cima, y e tal, mas aí tem que ser coerente com o eixo do início ao fim da resolução dos problemas, certo? Por que para massa eu precisava definir só o volume de controle e para forças eu preciso das duas? Porque a força é vetorial, certo? Então eu vou ter que trabalhar com conservação de quantidade de movimento nas 3 direções e eu vou ter que estar coerente com o sinal. Se a força aplicada ao sistema é positivo, né, eu vou ter que ter uma força de quantidade de movimento contrária, assim por diante. A gente vai ver que a definição dos eixos, o sentido dos eixos é bastante importante, senão eu vou calculando forças erradas, aí, né? E para a quantidade de movimento, eu posso ter sistemas bastante complexos, com atuação de pressão, força sobre o fluido, força de campo, fluido se movimentando para a direita, saindo. Então, eu tenho vários sinais. Se eu não tiver observar com cuidado aí a definição do volume de controle e do eixo de coordenadas, eu posso errar bastante em sinal nos exercícios, tá? Então, uma parte do sinal aqui da equação, ela vem da definição dos eixos. Então, a força que está aqui, a velocidade que está aqui, ou essa velocidade que está aqui, elas estão sujeitas à escolha do meu sistema de controle, do meu eixo de coordenadas e o meu sentido, certo? Agora, tem vou colocar uma outra cor aqui. Esse sinal aqui, ele é um sinal particular que vocês têm que tomar cuidado, porque ele é exatamente o sinal da massa, certo? Do fluxo de massa. Então, lembra que no fluxo de massa, eu não tinha esse termo de V aqui, eu tinha o ρVdA. Esse ρVdA, ele é a massa, o fluxo de massa entrando ou saindo pela superfície de controle. E esse sinal dessa multiplicação vetorial aqui do VdA, ele segue exatamente o que a gente viu na aula de conservação de massa. Como o dA é sempre para fora, se a velocidade está para fora, esse sinal é positivo. Se a velocidade está para dentro, o sinal é negativo. Então, massa saindo é positivo, massa entrando é negativo. E se a massa estiver desalinhada com a minha escolha do volume de controle, aí eu vou ter um cosseno de θ aqui. Então, esse verde aqui, o sinal verde vem daqui, certo? E o sinal azul, isso que eu vejo que é a maior parte da confusão de sinais que às vezes as pessoas fazem, é daqui, certo? Então, tem 2 sinais importantes aqui que a gente vai ver. Um sinal que se relaciona ao eixo, à escolha do eixo, que aí a gente vai ver que a força tem que estar relacionada com esse sistema, força de superfície, força de campo, a velocidade, que está aqui, tá aqui. Agora, esse sinal aqui, ele vem da escolha do meu volume de controle, tá? Então, é isso que a gente vai ver em detalhes nos exercícios aí, mas que vocês já fiquem atentos desde já, né? Então, por que esse verde tem um sinal diferente do resto? Porque ele não está relacionado com a direção. A gente vai ver daqui a pouquinho alguns exemplos. Ele está relacionado com o fato da massa estar entrando ou saindo, tá? Então, relembrem isso, nos exercícios a gente vai voltar a esse ponto aqui, mas se ficar dúvida, me pare, tá? Então, vamos lá. Alguns princípios que a gente vai usar aqui. A soma de todas essas forças é igual à variação da quantidade de movimento angular, né? Então, foi isso que a gente viu na equação. Somando todas as forças de campo e superfície, eu tenho a variação de quantidade de movimento linear. Tanto no tempo quanto no primeiro termo, quanto entrando ou saindo pelas fronteiras, como a gente viu, né? Então, eu vou ter que desenhar as fronteiras, como a gente viu aí, ou escolher o volume de controle, né? Desenhar as fronteiras e designar os sentidos apropriados dos sistemas de coordenadas, tá? Então, basicamente, aqui é escolher o volume de controle e os eixos, tá? Com todos os exercícios, vocês têm que começar por aí para não ter confusão de sinal, tá? E, em geral, a força de campo, a única força de campo atuando aí sobre o problema é a gravidade. Então, no meu FB, que é aquele termo lá, eu vou ter a força de gravidade atuando para baixo, que aí ele vai estar compatível com o eixo que eu escolher. Por exemplo, então, se eu escolhi o eixo Y como o eixo vertical, a minha gravidade vai ser no menos Y, aqui, certo? E aí eu vou aplicar o princípio da conservação de quantidade de movimento em todos os eixos do sistema de coordenadas escolhidos, né? Pode ser x, y, z, pode ser r, θ,
Z, ou assim por diante. Eu escolhi um sistema de coordenadas, eu vou ter que estar compatível. E assim como a conservação de massa é obrigatória ser observada em todos os problemas, a conservação da quantidade de movimento é obrigatória escolher em todos os problemas e é obrigatória escolher nos 3 eixos. Ela tem que se conservar nas 3 direções. Tá? Então, vamos lá. Fazendo isso, a gente vai decompor aquela força vetorial em 3 equações. A equação em X, a equação em Y e a equação em Z. Então, a conservação da quantidade de movimento, ela deve se dar nas 3 direções. Né? Então, vê que agora eu saí com o vetor aqui, eu decompus em Fx, Epsilon e Fz. Aqui, eu tinha uma velocidade vezes um dm, eu decompus no U, que é a componente do eixo, é a componente x da velocidade, no v, que é a componente y da velocidade, e no w, que é a componente z da velocidade. Então, agora não tem mais um vetor, eu estou decompondo a minha equação em 3 partes, nos eixos x, y, z. E aqui também fica a velocidade, né, u, v e w, mas observem que aqui eu não vou ficar com u, v, w, porque isso daqui não está relacionado com a escolha do eixo, e sim com a quantidade de massa que está entrando ou saindo, por isso que continua o VDA, tá? Então, essa é uma confusão que vários alunos acabam fazendo, até nos exercícios, mas até conceitualmente, e é bem importante vocês entenderem esse ponto antes da gente entrar nos exercícios. Se ficou alguma dúvida, vocês me passam. Mas, então, lembrando, né, que essa parte verde aqui, ela vem da escolha do volume de controle e não do eixo, tá? Então, ele vai continuar vetorial aqui, porque o vetorial aqui é para saber se o V está alinhado com dA ou se ele está desalinhado com dA, se ele é positivo ou negativo, ou se ele tem um cosseno de θ aí envolvido, tá? Então, essas 3 equações que a gente vai trabalhar aqui no problema. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai resolver alguns exercícios, eu vou começar de um exercício bem simples e a gente vai complicando. Um exercício bem simples, vocês vão ver, a primeira coisa que a gente vai trabalhar na aula de hoje, provavelmente na outra aula, são exercícios em que o fluido está em movimento, em regime permanente, e meu volume de controle é fixo, e a gente está interessado em saber as forças relacionadas com a movimentação desse fluido, ou as forças que a gente faz no fluido, ou as forças que o fluido faz no seu meio exterior, tá? Depois a gente vai ver que vai complicando um pouquinho, em casos em que eu começo a ter movimentação do fluido, por exemplo, se eu tenho um barco se movimentando, ou qualquer movimento e o fluido está passando sobre ele e tal, a gente vai ter que ter um volume de controle móvel, certo? Porque aí, senão, eu não consigo fixar, né, o volume no espaço. Depois, se eu tenho foguetes, por exemplo, atuando, jogando um fluido para baixo, se movimentando, eu vou ter também aceleração. Então, a gente vai começar do mais simples, que é o volume de controle estático, e indo para o mais complicado, que são sistemas que, além de eu estar aplicando a conservação da quantidade de movimento, esse sistema, esse volume de controle escolhido está se movimentando com aceleração, tá? Então, vamos começar o mais simples. E o mais importante aqui para vocês, o primeiro ponto, é escolher o volume de controle, tá? Por isso que eu escolhi detalhar esse problema, que está no livro, tá? Mas eu acho até que ele está um pouquinho confuso no livro em nomenclatura, eu espero deixar ele mais claro, mas ele está dando aqui 2 escolhas de volume de controle bem diferentes, tá? E para vocês entenderem que eu, assim, teoricamente, eu posso escolher o volume de controle que eu quiser, e eu posso escolher o eixo de coordenadas que eu quiser, certo? Mas aí, dali para frente, eu tenho que ser compatível com essas escolhas, tá? Então, aqui um problema é bem simples. Eu tenho aqui um jato de água, que pode estar saindo de uma mangueira, por exemplo, né? Ele está incidindo sobre essa placa plana aqui. Então, a gente está trabalhando aqui num problema. Essa placa, eu poderia estar saindo radialmente esse fluido aqui para todas as direções, eu posso estar saindo no eixo Y, para cima e para baixo, tal. Então, tem várias possibilidades aqui. Depois a gente vai ver algumas delas, depois na lista de exercícios tem outras, tá? Mas, de qualquer forma, o fluido está batendo na placa e está se desviando na direção vertical, certo? E aí ele está perguntando, determine a força horizontal sobre o suporte. Então, eu acho que o problema não está muito claro no livro, justamente isso, ele não está nem explicando se é essa força aqui que eu estou fazendo, tá?
ou se é a força que o fluido está fazendo aqui sobre a coisa. Mas, de qualquer forma, a gente vai calcular todas as forças aqui e vai deixar claro para vocês na solução do exercício. Mas eu tenho 3 forças importantes nesse problema aqui que a gente vai ver, né? Uma é a força que o fluido está fazendo na placa, certo? A outra é a força que a placa está fazendo no fluido. Que essa, uma deve ser menos a outra, certo? É ação e reação. E tem uma terceira força que eu tenho que fazer para essa placa ficar parada, que é a força que a mãozinha está significando aqui, né? Por que eu tenho essa terceira força aqui? Porque se o fluido bater na placa e eu não segurar essa placa vai se movimentar para a direita, certo? Então, para a placa ficar parada, alguma força tem que fazer aí, certo? Então, na verdade, eu tenho 3 forças aqui, a gente vai calcular as 3, e quando ele pergunta aí a força aqui em cima, né, horizontal sobre o suporte, que eu estou somando aqui, eu acho que é essa força aqui que ele está perguntando, tá? Mas, de qualquer forma, eu poderia estar perguntando qual a força que o fluido faz no suporte também. Vocês vão ver que as duas são iguais, na verdade, para esse problema, né? Então, não teria muita dúvida, porque a resposta vai dar mesmo, tá? Então, é isso. O fluido está batendo na placa, a placa está sendo segurada aqui de alguma forma, certo? E a placa está fazendo com que o fluido se desvie aqui, tá? E aí o livro vai fazer, a gente vai fazer também, a escolha de 2 volumes de controles distintos. O primeiro deles é essa situação 1 aqui, onde eu escolhi um volume de controle que eu vou colocar aqui em vermelho, que é esse volume de controle aqui, certo? E aí eu tenho entrada do fluido aqui, certo? E saída do fluido aqui em cima e aqui embaixo, dado por essas setas azuis, tá? Então tem o fluido entrando aqui e o fluido embaixo. E o outro volume de controle que a gente vai fazer, aqui dado nesse verde aqui, é esse volume de controle aqui, certo? Que é um volume de controle que pega só o fluido, tá? E aí eu vou calcular, resolver o problema da mesma forma, tá? Em teoria, a equação que a gente acabou de fazer, que é essa daqui, né, que a gente deduziu aqui, que a gente está resolvendo aqui, ela é mais apropriada para resolver dessa forma aqui, porque o meu volume de controle está pegando só o fluido, tá? Mas dá para resolver dessa forma aqui, e vocês vão ver que a solução fica até mais fácil resolver dessa forma aqui. E a gente vai ver as duas formas, vocês podem optar pela forma que vocês acharem mais intuitiva para vocês resolverem os problemas, né? Então, aqui, no lado verde aqui, que é o lado 2, eu estou pegando só o fluido como volume de controle, e aí a força que está atuando sobre o fluido é a força que a placa está fazendo no fluido aqui, certo? Sobre o ponto de vista de mecânica dos fluidos, esse aqui seria o exercício melhor resolver dessa forma, porque aí eu estou resolvendo a força sobre o fluido, estou aplicando aquela equação e fica mais intuitivo para resolver. Mas vocês vão ver que vai ficar um pouquinho mais difícil para resolver, porque uma vez que eu calculei a força sobre o fluido, eu vou ter que fazer ainda uma somatória de forças igual a 0 para o suporte, e aí eu vou fazer que essa força que o fluido está fazendo aqui, ela tem que ser igual à força que eu tenho que segurar isso daqui com a mão. Dá na mesma, na verdade, vocês vão ver que é a mesma coisa, tá? Então, eu vou resolver esses 2 jeitos, depois vocês escolhem qual jeito melhor para vocês, mais intuitivo, que vocês vão resolver os problemas dali para frente, tá bom? Então, vamos lá. Professor, Pode perguntar. rapidão. Você pode voltar aqueles 2 slides para trás, onde tinha a fórmula das... É isso, é esse mesmo. Não, voltou demais. Aí, esse mesmo. Uhum. A minha dúvida é o seguinte. Nessa fórmula aí, o U, ele é a velocidade do fluido no eixo X? É tipo a componente X da velocidade? Isso, eu O tenho V, tá. o V aqui, certo? Uhum. Não, Eu tenho já peguei. o U, Uhum. aqui eu tenho o V, Mas ele não é unitário. É isso que eu quero. o- Essa que é a minha dúvida. Ele não é o unitário da. não é Ele não é, unitário. Eu vou é só a decompor aqui componente da em velocidade. isso. Ele não é unitário. Eu tenho U, V e W, que seria o Tá W bom. na direção ortogonal aqui. Tá? Ele é a própria velocidade. Eu só estou decompondo essa equação vetorial aqui em 3 vetores, em X, em Y e Z, certo? Então, isso Tá. daqui é a componente horizontal
para a direita da velocidade. Aqui é a componente para cima da velocidade e aqui é a componente ortogonal. É que eu já vi antes gente representar o unitário como V e W. Eu acho esquisito, mas já vi em exercício de matemática, por exemplo. Depende de como você definir. Você pode definir assim, mas aí você teria que estar multiplicando pelo módulo da velocidade, né? E o cosseno, essas coisas. Então, aqui não. Aqui a gente está sempre representando a minha velocidade. A gente deu lá atrás, lembra? No campo de velocidade, é sempre dado por o I mais VJ mais WZ. Então, o U, V e W são as três componentes da velocidade. Tá bom, obrigado. Mas daí na última fórmula, peraí, volta. Aí nessa segunda parte, na superfície de controle, você está multiplicando a velocidade pela velocidade ali? Isso. Lembra que a quantidade de movimento é velocidade vezes massa, certo? Uhum. O fluxo de quantidade de movimento já peguei. É velocidade vezes fluxo de massa. Tá, é isso que eu achei meio esquisito ali, que estava me confundindo tanto. Esse daqui é o M ponto, certo? Esse daqui é o fluxo de massa, ou seja, a quantidade de massa que está entrando ou saindo pela minha superfície de controle. Se eu multiplicar, vamos supor que eu tenho aqui um volume de controle, uma superfície, e eu tenho uma massa entrando aqui, certo? Então, eu tenho um fluxo de massa. Para conservação de massa, eu vou considerar esse ρVA. Para a conservação de quantidade de movimento, é o ρVA, que é o fluxo de massa entrando, multiplicado pela velocidade. Aí dá a quantidade de movimento. Então, isso daqui é a quantidade de movimento entrando ou saindo pela superfície de controle. Tá, obrigado, já entendi. Certo? Beleza. Mas é importante vocês perguntarem mesmo, não deixe essas dúvidas irem para frente, se arrastando aí, porque senão depois, para resolver os exercícios, fica mais difícil. Né? Bom, então tá lá, a gente vai resolver esse problema bem simples aqui de duas formas, tá? Então, aqui ele dá um certo texto aqui, mas é o que está no livro, eu só copiei aqui para vocês. Então, a gente vai resolver aqui o nosso problema usando duas equações. Certo? A equação da quantidade de movimento, que é essa daqui, e a equação da conservação de massa, que é essa daqui. Certo? Por que duas equações? Além da quantidade de movimentos se conservar, esse somatório de forças, eu tenho também que conservar a quantidade de movimentos. Então, a massa que está entrando aqui tem que ser a massa que está saindo aqui, menos a massa que está acumulando. Mas se for um fluido incompressível, como a água, por exemplo, aí a massa entrando e saindo. Então, eu vou... Nesse problema aqui, a gente não vai fazer isso, mas nos próximos a gente vai ver que, além de conservar a quantidade de movimento, a gente vai ter que estar conservando o fluxo de massa, porque a massa que está entrando tem que ser igual à massa que está saindo. Isso vai ser parte do problema. Tá? Então, a gente vai escolher aqui o volume de controle, aplicar essa equação, e a gente vai aplicar também a conservação de massa. Então, essas são as duas equações que a gente vai trabalhar na solução dos problemas aqui. Esse primeiro, eu não vou precisar fazer isso, porque eu não estou preocupado na massa que está saindo por Y ali. Tá? Eu estou preocupado só na massa que está entrando ou saindo por X, como vocês vão ver. Tá? Mas vamos lá. Então, eu escolhi aquele volume de controle. Lembra que é esse volume de controle aqui, é o 1 que eu estou fazendo. Tá? Vou fazer primeiro dessa forma, e depois eu vou fazer dessa forma aqui. Tá? Então, daquela forma, eu desenhei aquele volume de controle, que é esse pontilhado dessa figura aqui de cima. Certo? Aí eu tenho, primeiro, o peso do fluido, que está atuando para baixo. Eu tenho a pressão atmosférica atuando aqui para cá, certo? Eu tenho a escolha do eixo, que está colocado aqui, tem a pressão atmosférica. Lembra que a pressão é sempre para dentro, o dA é sempre para fora, e a pressão do meio externo sobre o meu volume de controle é sempre para dentro, né? Porque é como se eu estivesse tirando, isolando esse volume de controle, e eu tenho uma pressão do meio externo sobre ele, que é a pressão atmosférica, certo? Que eu teria aqui em todas as direções, mas ele está desenhando só no eixo X. Né? Isso aqui vai para zero, né? Porque eu só tenho gravidade em Y aqui, e aí eu tenho o RY, que também não vou considerar nesse problema. Eu vou considerar a pressão atmosférica horizontal, a força atuando aqui, que eu vou chamar de Rx, e o meu volume de controle. Então, eu vou aplicar a minha equação,
daqui. Então, a primeira coisa que ele faz é assumir que eu tenho um regime permanente. Por que eu posso dizer que esse sistema desse problema aqui está em regime permanente? Quem saberia me dizer? Porque, dado o enunciado, pode falar. Porque com o passar do tempo, você não tem uma mudança do cenário. Se você for ver dali a 1 hora, você vai ter exatamente a mesma configuração. Exatamente. Então, se eu continuar jogando aqui um jato com 15 metros por segundo nesse bocal, e eu não estiver alterando nada na área, e eu conseguir manter esse sistema parado, e aí eu estou com uma mangueira jogando ar, ele vai continuar sempre igual. Então, por isso eu posso dizer que esse é um regime permanente. Se ele é regime permanente, o que vai acontecer com esse termo aqui? Vou pegar aqui que está mais fácil. Eu estou resolvendo em x, tá? Esse termo aqui vai para zero, certo? Por que ele vai para zero? Porque isso daqui é derivada no tempo. Se ele está em regime permanente, nada muda com o tempo, eu não tenho variação de quantidade de movimento no volume de controle, então esse segundo termo vai para zero, certo? Se esse segundo termo vai para zero, eu vou ficar só com a somatória de forças em x, vai ser igual ao terceiro termo, certo? E o terceiro termo, assim como a gente fez para a massa, eu vou transformar aquela integral aqui, que está aqui, numa somatória, porque aqui eu estou relacionando a massa que está entrando ou saindo. Então, lembra que para a massa a gente transformou essa integral em somatórias, só onde eu tenho entrada ou saída de massa. Se eu definir esse volume de controle aqui, eu só tenho entrada de massa em x em 1, certo? Então, aquela minha integral do meu, que é essa daqui, né? Ela vai se transformar numa somatória, que aí só tem um termo, certo? Porque eu só tenho uma massa entrando, tá? E aqui eu estou pegando, logicamente, uma velocidade média, não estou dando um perfil, certo? Como eu estou dando um perfil, a minha velocidade que está entrando aqui é uma velocidade uniforme. É como se eu tivesse na entrada aqui uma velocidade que está uniforme, certo? Ela está igual em todos os pontos. Ela é sempre 15 metros por segundo. Se ela é 15 metros por segundo e ela é constante, eu vou tirar isso daqui, eu vou ficar com essa somatória também, vai ficar uma somatória, então eu vou ficar com o ρ vezes o VA, certo? Então eu vou ficar com uma somatória simples aqui para a massa e uma velocidade vezes o VA aqui, tá? Então eu vou transformar isso daqui numa força em x, certo? O segundo termo foi para zero, porque a derivada no tempo é zero, e o terceiro termo vai ficar uma somatória de um termo só, certo? Porque só tem uma entrada, do U vezes o ρ VDA, certo? Esse VDA aqui a gente vai ver daqui a pouquinho que eu vou ter que me importar com um sinal, certo? Eu vou ter que me importar com o sinal do FX, do FB, do U, e esses três sinais vêm do escolha do eixo, e eu vou ter que me importar com o sinal da entrada ou saída de massa, e esse sinal vem do fato da massa estar entrando ou saindo. A gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, vamos lá. Em x, eu não tenho gravidade. Então, o FBx vai para zero. Então, aquela equação ali em cima vai se transformar nessa equação aqui, certo? A força de superfície em x é igual à somatória, né, do U ρ VDA. E aqui esse somatório, na verdade, é um termo só, como a gente vai ver daqui a pouquinho, porque só tem uma entrada, tá? Além disso, o que a gente pode dizer aqui? Que a UFSX, ela tem três forças atuando aqui sobre o meu volume de controle. A força da pressão atmosférica do lado esquerdo, e aí que ela apareceu com sinal positivo. Quem pode me dizer por que ela tem um sinal positivo? Multiplicação vetorial? Não. Aqui lembra que eu tenho o sinal... Seu eixo x está para a direita, né? Exatamente. O E meu ela eixo também tá. X... Exatamente. Essa força... lembra que o sinal das forças e da velocidade aqui, tanto dessa velocidade quanto dessa força, ele vem do fato do meu eixo X estar para a direita. Eu escolhi meu eixo X para a direita, então a minha força aqui é positiva e para a direita.
Então, eu tenho mais pressão atmosférica vezes a área. E do outro lado, eu tenho menos pressão atmosférica vezes a área. Por que ela é negativa? Pelo sentido oposto, né? Ela está para a esquerda e o meu eixo X está para a direita. Então, aqui ela é negativa. Certo? Então, de um lado, eu tenho pressão atmosférica para a direita e do outro lado, eu tenho pressão atmosférica para a esquerda. E eles vão um vai ser subtraído do outro. A gente vai ver daqui a pouquinho que para todo escoamento aberto, como eu tenho a pressão atmosférica atuando de todos os lados, esse termo de pressão atmosférica vai sempre se cancelar, certo? Depois a gente vai ver exemplos, ou na aula de hoje, ou na aula seguinte, que tem situações, por exemplo, se eu tenho escoamento em uma tubulação, numa bomba e tal, aí a pressão atmosférica lá dentro é diferente, aí a pressão é diferente da atmosférica lá dentro, então ela não vai se cancelar. Mas um escoamento aberto, ela tem a pressão atmosférica em todos os lados, a gente vai ver daqui a pouquinho que esse termo vai sempre cancelar. Então, eu poderia ou colocá-lo aqui na equação, e ele vai subtrair da zero, ou nos exercícios vocês podem falar, escoamento aberto, a pressão atmosférica se cancela. Né? Uma outra forma interessante de fazer, vocês vão ver que ficaria muito mais fácil, é trabalhar com pressão manométrica. Certo? Se eu estou trabalhando com pressão atmosférica, manométrica, qual que é a pressão manométrica aqui do lado esquerdo? Ela é zero, certo? Que é pressão menos pressão atmosférica. Qual a pressão manométrica do lado direito? É zero também. Então, no escoamento aberto, como a pressão manométrica é sempre pressão menos pressão atmosférica, é como se eu tivesse zero pressão na superfície de controle. Tá? Porque lembra que para o escoamento de fluidos, o que importa não é a pressão, o que importa é o diferencial de pressão. Então, eu posso trabalhar tanto com a pressão absoluta quanto com a manométrica. E trabalhando com a manométrica vai facilitar bem os problemas, principalmente problemas de escoamento aberto, porque a pressão se cancela, ela está atuando em todos os lados, e ela vai se cancelar. Tá? Então, esse termo aqui vai cancelar isso daqui, por qualquer uma dessas razões, ou vocês podem até colocar na equação como ele fez aí no livro e mostrou que ela foi para zero. Tá? Bom, aí eu tenho uma terceira força aqui, que é a força Rx, que é a força que o suporte faz sobre o fluido. Desculpa, esse é o segundo volume de controle. Essa daqui é a força sobre o suporte, sabe? Que é a forçazinha da mão aqui. Eu escolhi esse volume de controle aqui, é o vermelho, certo? Então, como o meu volume de controle está passando aqui por trás, né, aqui, essa daqui é a força que eu estou fazendo sobre o volume de controle, que já é a força sobre o suporte, que é o que a gente está calculando aqui. Eu acho a solução dessa forma, ela fica um pouco mais fácil, mas ela é um pouquinho mais difícil de entender. Mas depois que a gente fizer os dois, eu vou fazer uma discussão mais filosófica aí sobre elas, para ver se vocês entenderam direitinho, e vocês vão escolher a forma que ficou mais fácil para vocês entenderem, tá? Mas lembra que eu estou escolhendo esse volume de controle 1 aqui, e sobre esse volume de controle 1, as forças são as forças sobre o meu volume de controle em vermelho aqui. Então, é a força que a mão está fazendo sobre o suporte, tá? Então, esse Rx aqui é isso que eu estou calculando, tá bom? Bom, aí vou colocar nas equações, né, o Rx, então, que é a força que a gente acabou de calcular, ele vai ter que ser essa somatória vezes o VDA, e ele vai ser, então, como eu só tenho a entrada em 1, né, é a somatória de um termo só, que é o U rho VDA, certo? Agora vamos aos sinais, que é o que é importante aqui. Esse U aqui tem sinal positivo ou negativo? Tentem não ler o que está escrito aí, só tentar entender. Positivo. Por que positivo? Está no mesmo sentido que a gente escolheu lá, do X. Exatamente. Então, o U, ele é positivo pelo fato de eu ter escolhido o eixo X para a direita e o fluido está vindo para a direita aqui, certo? Então, ele está vindo para a direita. Então, eu estou relacionando esse sinal aqui ao sentido do eixo, certo? E depois eu tenho um rho VA, certo? Esse rho VA, como eu escolhi o meu volume de controle ortogonal aqui na entrada, nessa entradinha aqui em 1, ele vai ter um cosseno igual, em modo igual a 1, certo? Mas ele é positivo ou negativo? O sinal desse VDA?
Aí é negativo. Ele lembra que se o meu dA está para fora e a minha velocidade em 1 está para dentro, eles têm um sinal contrário. Então, ele vai ter um sinal negativo, certo? Tudo bem? Então, aqui é positivo porque o eixo X está para a direita. E aqui é negativo porque a massa está entrando, certo? Se ela está entrando, ela está contrária ao dA, então aqui eu vou ter um sinal negativo. Então, aqui, como ele escreveu aqui, em 1, certo? É o ρ vezes o menos V1A1, certo? Visto que as duas possuem inclinação de 180 graus, ou um está entrando, outro saindo, tá? E em módulo, o 1 é igual ao V1, porque a minha velocidade, ela está só no sentido x, certo? Então, em módulo, o 1 é igual a 15, certo? Então, eu vou ter essa equação aqui, onde o fx é igual ao mais rx. Ah, por que é positivo aqui? Esqueci desse... Quem saberia dizer por que aqui é positivo? Lembra que o sinal das forças vem dos eixos, certo? Então, se eu definir o meu Rx aqui para a direita, estão vendo aqui tem um vetorzinho para a direita, aqui é positivo, certo? E aí eu vou definir, vocês vão definir para o lado que vocês quiserem, só que se no cálculo ela der negativa, aí vocês definiram para o lado errado, né? Então, até uma sugestão que eu dou para facilitar um pouquinho, é sempre alinhar as forças com os eixos, porque aí você sempre sabe que todas as forças positivas são na direção dos eixos e todas as forças negativas são na direção contrária aos eixos. Mas não estaria errado também eu definir o Rx para a esquerda aqui, e aí aqui eu teria negativo, e se eu chegar positivo, a resposta, se ele chegar, ele é realmente para a esquerda. Mas eu prefiro, assim, para evitar confusão, facilitar pelo menos de forma didática para dar para vocês, eu vou estar sempre alinhando as forças com os eixos. E aí eu sei que todas as forças positivas estão alinhadas com os eixos, todas as forças negativas estão alinhadas no sentido contrário ao eixo, tá? Então, como eu defini o Rx para a direita, que é alinhado com x, aqui vai ser positivo. Se na resposta chegar no Rx negativo, é porque ele é para a esquerda, tá? Bom, então eu fiquei com Rx igual a menos o ρV1. Então, lembra que o Rx vinha do lado esquerdo lá, é sinal negativo, certo? Então, o Rx vai dar menos 15, que é esse daqui, vezes o ρ, que é a massa específica da água, que é mais ou menos 1.999, que ele deu no exercício, o V, que é o V1 aqui, vezes a área, que é 0,01. Vai dar, então, uma força negativa, certo? Então, essa força negativa é a força Rx aqui que eu estou calculando, que é menos 2,25, que para mim já seria a força que ele está pedindo no exercício, tá? Que é essa força aqui. Determine a força horizontal sobre o suporte. Então, aqui a mão está fazendo uma força sobre o suporte para o sentido esquerdo, então, porque o meu eixo X está para a direita, certo? Então, ela está para a esquerda, no sentido negativo. Por isso que eu acho que o livro está um pouquinho confuso aqui, mas, de qualquer forma, essa é a força que ele estaria calculando usando esse sistema, certo? Agora, aqui, ele calculou uma outra força que é igual ao Rx, né, que é o próprio Kx. Então, eu já colocaria aqui direto o meu Kx, tá? Mas ele calculou um Rx, por isso que eu acho que o livro está confuso, porque aqui, para ele, o Rx é uma coisa, e quando ele faz o exercício 2, ele chama o Rx de outra coisa, tá? Só para não confundir vocês, eu já colocaria direto o Kx aqui, tá? Mas tudo bem, ele chamou de Rx aqui essa força, calculou, e a própria força que ele quer calcular. Então, ao colocar o volume de controle aqui, ele já calculou direto essa força aqui que ele chamou de Kx. Ele chamou de Rx, mas que é igual ao Kx, tá? E aí vamos fisicamente saber se está coerente ela ser para a esquerda. Se o fluido está empurrando o suporte para a direita, logicamente eu tenho que fazer uma força para a esquerda para esse suporte ficar parado, então tudo coerente, tá? E na solução do problema desse jeito, ele nem está se importando com o que está acontecendo entre o fluido e o suporte lá dentro, do meu volume vermelho aqui.
ele não está nem se relacionando. Ele sabe que para esse volume de controle ficar parado, como eu tenho um fluido entrando, eu tenho que ter uma força no sentido contrário para segurar esse fluido, certo? Então, observem que essas forças atuando sobre o volume de controle, elas não só vão acelerar o fluido ou desacelerar o fluido, elas podem fazer com que o fluido mude de direção. Então, aqui, no caso, o fluido entrando em um tinha uma quantidade de movimento positiva. Como o fluido saindo não tem quantidade de movimento nenhuma, em X, só porque ele está saindo só na direção Y aqui, eu tive que fazer uma força para zerar essa quantidade de movimento do fluido, certo? Então, esse é o princípio da conservação da quantidade de movimento, ou seja, o fluido está se movimentando para a direita, na entrada. Na saída, como eu não tenho nenhum fluido entrando ou saindo na direção X, eu tenho que fazer uma força em X para a esquerda para que esse fluido mude de direção. Então, basicamente, fisicamente, é isso que está acontecendo aqui no problema. Embora ele seja bem simples, ele é bem didático, tá? Então, tudo bem, essa é a forma mais simples de resolver. Se vocês entenderam bem, daria para fazer isso. Eu pego o meu volume de controle da forma integral, que se aplica a todo ao meu problema, e vou resolver direto lá a força que a mão está fazendo sobre o suporte. Tá? Ficou claro aí? Tranquilo? Se não tiver dúvidas, eu vou fazer do jeito 2 aqui, então, agora. Então, vamos lá. Do jeito 2, eu vou fazer de um jeito que eu acho mais intuitivo. Ele é um pouquinho mais complicado, mas é mais intuitivo para quem está pensando no fluido e em mecânica dos fluidos. Então, o que eu vou fazer? O meu volume de controle é esse volume de controle indicado em 2 aqui, que é o volume de controle sobre o fluido. Então, quando eu estiver aplicando a minha lei de conservação aqui sobre o fluido, eu vou estar calculando a força que o suporte faz sobre o fluido. Certo? Que aí é mais, para mim, é um pouco mais intuitivo para entender sobre o ponto de vista da mecânica dos fluidos, né? Que aí sim eu vou chamar de Rx. Aí eu vou fazer uma balança de força sobre o suporte. Tem uma pergunta aqui no chat, não entendi uma coisa. Qual a área analisada para que a multiplicação da velocidade tenha dado negativo? Eu acho que está perguntando aqui, né? Essa área aqui que você está perguntando? Sim, então a pergunta dele talvez eu tenha esquecido de dar o detalhe, então, lembra que aqui, ó, eu tenho, deixa eu limpar um pouquinho aqui. Lembra que o problema, eu tenho um bocal, certo? Esse bocal tem uma área de 0,01, ou seja, eu tenho um jato com uma área de 0,01 metros quadrados, que é essa área aqui, certo? Eu estou assumindo que essa área aqui é a própria área do jato, certo? A gente até vai ver lá para frente que se essa distânciazinha for bem curtinha aqui, isso é verdade, tá? Logicamente, se eu estiver jogando aqui de um bocal muito longe, eu tiver a gravidade atuando, eu posso ter até uma diferença, mas aqui eu estou assumindo no meu problema que a área incidindo sobre a placa tem uma mangueira jogando água aqui, e o bico dessa mangueira, ele tem uma área de 0,1. E o jato vai sair com uma área de 0,1 e ele vai entrar aqui com uma área de 0,1, certo? Então, meu volume de controle está considerando a área do jato, que é essa daqui, do jato de água da mangueira, tá? Então, essa é a área que a gente considerou aqui. Por que isso? Porque aqui, na equação, eu tenho uma somatória, certo? Do fluxo de massa que está entrando vezes a área do jato, eu tenho uma integral sobre a superfície de controle. Essa integral se transformou numa somatória, porque eu só tenho massa entrando em 1, certo? E essa área aqui é a área em 1 da área que está entrando aqui. Certo? Não sei se ficou claro agora aí para o Gabriel. Mas essa área não tem sentido para a direita também? Não. De novo, lembra que eu defini o meu volume de controle como esse volume de controle aqui, certo? E o meu dA é sempre para fora. Então, na esquerda aqui, o meu dA é para a esquerda, e na direita, o meu dA é para a direita. Certo? E aqui seria para cima e aqui para baixo. Então, lembra que o dA é sempre um vetor de área, e o vetor é sempre no sentido para fora do volume de controle. Então, o eixo, aqui, o eixo, lembra, nos dá
a velocidade, a direção da força, a direção dessa velocidade e dessa velocidade. Mas essa multiplicação aqui de VDA, ela é dada a massa entrando ou saindo, certo? E a massa entrando ou saindo, ela está relacionada com a escolha, com DA saindo para fora. Então, se a minha velocidade está para dentro, meu sinal aqui é negativo. Se tivesse o contrário, se o meu bocal tivesse para cá, aqui, né, o jato incidindo aqui, aí o meu DA seria para a esquerda e seria entrando e negativo. Então, vê que ele não importa com o sinal, ele importa se a massa está entrando ou saindo. Beleza, então o Gabriel entendeu, mas se alguém ficou em dúvida aí, vocês me avisem. Então, lembra que, de novo, as forças e as velocidades estão usando o sinal dos eixos. E aquele termo ρVDA está usando o sinal do DA para saber se a massa está entrando ou saindo. E o DA é sempre para fora, tá? Então, acho que essa foi a pergunta dele para saber desse sinal aqui. Certo? Então, esse sinal é negativo porque o meu em 1, que é aqui, né, a minha área e a minha velocidade estão alinhados em 180 graus. Tá? Bom, agora vamos fazer do jeito 2, que é escolhendo esse volume de controle aqui e fazendo as forças sobre esse volumezinho de controle escolhido aqui, para ver se vocês entendem melhor. Aí o problema vai ficar um pouquinho mais difícil, porque depois que eu terminar, eu tenho que ainda fazer um balanço de forças no suporte, tá? Mas eu acho que fica mais fácil para a gente entender. Aí vocês escolham aí a forma de vocês resolverem. Então, vamos lá. Eu tenho, então, aqui o volume de controle, certo? Escolhido. Aí, agora, como eu tenho o suporte do lado direito aqui, lembra que aqui eu tenho meu suporte, né? Eu vou ter pressão atmosférica só do lado esquerdo. Eu poderia até considerar que eu tenho dos dois lados, que ela vai simplificar, mas... Ou poderia estar trabalhando com pressão manométrica, que facilitaria um pouquinho, né? Eu não tenho pressão atuando aqui. Mas aqui, do jeito que ele fez, eu tenho pressão atmosférica só do lado esquerdo, certo? Então, eu vou ter aqui uma pressão que está empurrando o suporte. Lembra que o suporte, né? Está aqui, né? O fluido está batendo aqui, certo? E ele está, além disso, tem uma pressão atmosférica atuando da esquerda para a direita, que eu poderia estar considerando pressão manométrica, que seria 0, mas aí eu vou ter a pressão manométrica. Mas depois, quando eu fizer o balanço de força sobre o suporte, eu vou ter a mesma pressão para o lado da direita para a esquerda, tá? Mas a gente vai aplicar, então, a mesma equação, é a mesma coisa, né? Então, não vou deduzir tudo de novo, a gente simplificou, regime permanente, o termo derivada vai para 0, as forças de campo é 0, então só tem força de superfície, aí a minha força de superfície vai equilibrar a quantidade de movimento aqui, certo? Quais as forças, então, que eu estou atuando no meu sistema? Eu estou atuando no meu sistema a pressão atmosférica vezes a área da placa, que é essa daqui, né? Que é exatamente essa, mais um Bx, onde esse Bx é a força que a placa está fazendo sobre o meu volume de controle, certo? Que ele está chamando aqui de Bx, e ele colocou para a direita porque ele está alinhando com o eixo X também. Embora a gente saiba que ela vai ser para a esquerda, ele colocou para a direita porque ela tem que dar negativo para ficar coerente, tá? Então, ele está usando a mesma convenção que eu estou falando para vocês. Eu estou alinhando sempre as forças no sentido de X, mesmo sabendo que às vezes a força é para a esquerda para não dar confusão, né? Mas se vocês definissem o B para a esquerda, estaria certo também, só que aí vocês usariam um sinal menos Bx aí, tá? Então, vamos lá. A força, tem duas forças atuando, então, sobre o volume controle 2 que eu escolhi. A pressão atmosférica vezes a área da placa, e o Bx, que é a força que a placa está fazendo sobre o fluido. E o lado direito é igual, é o UVDA, e o sinal negativo vem do fato de que eu tenho massa entrando, certo? Então, se a massa está entrando, o U é para a direita, então ele é positivo, e o VDA é negativo, porque a massa está entrando, vai dar menos VDA, certo? Então, eu vou ficar aqui com o Bx é o menos, então esse ρVDA é menos 2,25, que a gente já tinha calculado no exercício anterior, certo? Esse valor aqui. Então, eu vou ficar com P atmosférica, AP mais Bx igual a isso daqui, certo? Então, a pressão a força Bx aqui é menos o P
atmosférica vezes o AX, vezes o AP, menos 2,25. Tá? Bom, aí eu calculei a força que a placa está fazendo sobre o fluido. Então, eu vou ter que fazer agora um balanço de forças sobre sobre a placa, para calcular aquilo que eu estava calculando lá, que eu chamei de RX no exercício anterior. E diferente do que eu falei para vocês, ele está dando nome diferente, aqui ele chamou de B aqui, tá? Então, B aqui eu vou que ele está calculando. Então, ele, de novo, fez um balanço de força sobre a placa, aí eu vou ter a pressão atmosférica atuando do lado direito, e aí vai multiplicar pela área da placa. Aí eu tenho o menos Bx aqui, que ele colocou para cá, certo? Porque aí é ação e reação, né? Se a placa faz sobre o fluido uma força Bx, o fluido vai fazer sobre a placa uma força menos Bx. Aí tem que ser no sentido contrário. E aí eu tenho o Rx e o Ry aqui, mas o Ry ele não está pedindo para calcular. Então eu vou equilibrar as forças. Para a placa ficar parada, a somatória de força sobre ela tem que ser zero. Então, menos Bx, menos pressão atmosférica AP, mais Rx, tem que dar zero. O que vai dar o Rx igual a pressão atmosférica AP vezes Bx. E aí, colocando lá na equação, vai dar menos 2,25, que vai dar a mesma solução, logicamente, do que fazendo o volume de controle anterior. Então, aí eu resolvi, então, de um jeito diferente. Ou seja, escolhendo o volume de controle 2, eu escolhi aqui um volume que resultou de um novo... Eu tenho que resolver o problema em duas partes. Eu primeiro calculo a força da placa sobre o fluido, ou do fluido sobre... que é fazendo o balanço de forças no fluido, e depois eu faço um diagrama de corpo livre na placa, e aí a força tem que dar zero, e a solução tem que dar a mesma, certo? Então, só resumindo, eu tenho 3 forças atuando que eu posso perguntar qualquer uma delas. Eu tenho uma força que é a força que o fluido está fazendo sobre a placa, certo? Que nesse caso aqui foi para a direita, porque o fluido está batendo na placa. Eu tenho uma força que a placa está fazendo sobre o fluido, que uma é a outra com sinal contrário. E depois eu tenho uma força que eu tenho que fazer para manter a placa parada, da mão sobre a placa. Certo? Então, essas 3 forças aqui estão se equilibrando, e, logicamente, essa daqui vai ser sempre igual a essa, certo? Porque uma vai equilibrar a outra, uma hora eu estou calculando e equilibrando essas duas, na outra hora eu estou equilibrando essas duas, então, a da mão, ela tem que contrabalancear a do fluido, certo? Em módulo, elas têm que ser iguais, e em sentido, elas vão ser contrárias, certo? Não sei se ficou claro. Tem uma terceira forma de resolver aqui, que é assumir que esse escoamento está aberto à atmosfera, e essa pressão atmosférica já vai cancelar, certo? Vai ser uma pressão manométrica, eu não tenho nada da pressão atmosférica aqui, aí eu estaria calculando, nessa solução aqui, isso daqui vai para zero, né? Eu estaria calculando a força da placa sobre o fluido, que é menos 2,25, e depois no balanço de força sobre a placa, eu tenho menos 2,25 de um lado, eu tenho que ter menos 2,25 do outro, eu já calculo essa força aqui, que é o Rx, que ele soma aqui, tá? Que é o Kx que ele está calculando aqui. Então, tem 3 formas de resolver aqui, né? A primeira delas é pegando esse exercício dessa forma aqui, sobre esse volume de controle que eu estou chamando de 1, certo? E calculando direto essa força. Aí eu não estou nem me importando com a força do fluido e da placa aqui, nesse contato. A outra forma é escolher esse volume de controle em 2, eu calculo essa força aqui, certo? E depois eu faço um balanço de força sobre a placa. E ao calcular essa força, eu posso assumir que o escoamento está aberto, que esse caso aqui é verdade, e já cancelar a pressão atmosférica em todos os lados, e já calculo mais fácil. Ou eu posso assumir que, na escolha desse volume de controle, a pressão atmosférica está para cá, e depois eu tenho a pressão atmosférica para cá no balanço de forças, então também dá na mesma. Logicamente, a solução nos 3 casos é a mesma. E aí a gente vai fazer alguns exercícios alternando um pouquinho essas formas aí para vocês entenderem, mas talvez, né, tem aluno que entende mais da primeira forma, tem aluno que entende mais da segunda, e aí fiquem livres para escolher a forma que vocês entenderam melhor. Ficou claro aí a solução dos exercícios e por que o volume de controle resulta aí nessas diferentes formas de resolver? Então, esse exercício é importante para isso, né, para entender que tem
basicamente 2 formas de resolver, e é importante para vocês começarem a ir pegando a diferença dos sinais, né? Quais sinais estão relacionados com os eixos e quais sinais estão relacionados com a entrada ou saída de massa, tá? O que nesse caso aqui fica fácil, porque só tem uma força atuando para um lado e uma para o outro, então não vai dar erro. Mas quando eu tenho várias forças, aí é bem importante vocês acertarem os sinais, porque às vezes as forças se somam, às vezes elas se subtraem, então aí eu errar no sinal de uma delas vai dar um valor completamente errado, tá? Beleza? Então, é isso, né? O primeiro exercício dava a influência da escolha do volume de controle, que é importante, né? E como a gente pode simplificar o problema, simplificando aí para o volume de controle. E ele dá também um conceito que é tentar explicar fisicamente o que é a conservação de quantidade de movimentos, certo? Então, olhando do ponto de vista físico, é isso, eu tenho um jato entrando para a direita, né? E na direção horizontal eu não tenho nada de água saindo, eu tenho que ter uma força para a esquerda para equilibrar essa quantidade de movimento que existia na entrada e que não existe mais na saída, tá? Esse fisicamente talvez seja o mais importante aí, porque agora nos outros problemas é importante entender esse conceito, tá? Então, se não ficou dúvidas, a gente vai fazer um outro exercício agora envolvendo diferentes direções, tá? Então, aí, o objetivo desse segundo exercício aqui, que também está no livro lá, é envolver diferentes direções, a primeira coisa, e, além disso, envolver pressões diferentes de pressão atmosférica, tá? Então, é isso que a gente vai tentar dar aqui no segundo. Então, aqui eu tenho o que a gente chama aqui de cotovelo redutor, desculpa, o mouse às vezes não dá para enxergar, certo? De 90 graus. Então, o fluido está vindo aqui por uma tubulação e ele está saindo aqui para a pressão atmosférica exterior, certo? Aqui dentro da tubulação, eu tenho uma pressão que é diferente da pressão atmosférica. Então, esse exercício também está aí para vocês entenderem esse conceito de pressão diferente da atmosférica. E a gente vai trabalhar aqui com pressão manométrica para vocês verem como fica mais fácil, porque daí todo lugar em que a pressão atmosférica, ela vai se cancelar, e o único lugar que ela não é aí, que é dentro do tubo, a pressão manométrica é a pressão lá dentro absoluta menos a pressão atmosférica, tá? Mas então, o que ele está pedindo aqui? Ele quer saber a força para manter esse cotovelo aqui estático, certo? Então, de novo, fisicamente, o que está acontecendo? Eu tenho aqui uma massa que está vindo na direção X, certo? E ela está mudando de direção para a direção Y, certo? Eu tenho uma tubulação aqui com massa entrando e uma massa saindo. Só que ela está entrando na direção X e está saindo na direção Y. Então, de novo, o fluido vai exercer uma força sobre as paredes dessa tubulação aqui, que provavelmente é para a direita, né, e para baixo aqui, certo? Ou seja, ela está batendo para cima, né? A gente vai ver, vai calcular e o sinal vai nos dizer se ela é para baixo, para cima, para a direita ou para a esquerda. Mas fisicamente já dá para saber também o que está acontecendo aqui. O fluido, então, está vindo na direção. Eu tenho quantidade de movimento em X aqui na entrada, e eu tenho na saída quantidade de movimento só em Y, certo? Então, ele quer saber como eu estou fazendo uma força sobre isso daí. Se eu largar essa tubulação parada, ela vai se movimentar, certo? Então, eu tenho que mantê-la, segurar esse volume de controle para ele ficar parado. Ele quer saber exatamente essa força, tá? Então, a gente vai aplicar aqui esse volume de controle, escolhido aqui em 1. Características aqui da escolha, ele está escolhendo um volume de controle que, lógico, passa ortogonalmente aqui na entrada, certo? Que é essa entrada aqui. E ortogonalmente na saída, que é essa entrada aqui. Aqui não é tão difícil, né? Porque ele está saindo e entrando horizontal ou verticalmente. Depois a gente vai ver um exemplo em que ele sai inclinado, a gente vai ver o melhor volume de controle para escolher. Então, eu estou chamando aqui de 1 a entrada e de 2 a saída, certo? Então, ele dá todas as coisas aqui. Na entrada do cotovelo, a pressão absoluta é 220, então ele colocou aqui um medidor de pressão e mediu a pressão e deu 220 kPa, certo? A área em 1 é 0,01 e a área de saída é 0,0025, ou seja, ele tem uma área de saída maior que a área de entrada, menor que a área de entrada. E ele tem uma velocidade média de saída de 16 metros por segundo, tá?
E o cotovelo descarrega para a atmosfera, ou seja, na saída, a pressão atmosférica. Em 2, ele é a pressão atmosférica. Certo? Então, com isso, eu estou definindo toda a geometria e estou definindo toda a condição de pressão, certo? E a velocidade ele deu só em um dos sentidos. A outra a gente vai ter que calcular para conservação de massa. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher o eixo, né, de coordenadas, que é esse eixo aqui. Então, de novo, está alinhando o x para a direita, o y para cima. Depois, ele vai definir o volume de controle, que é esse volume de controle aqui. Então, a gente vai ver que eu tenho uma entrada e uma saída, então eu vou ter... aquela integral vai se transformar numa entrada de volume de uma somatória de 2 termos, né? Uma entrada e uma saída, mas vocês vão ver que quando eu estiver fazendo a conservação de quantidade de movimento em x, só tem um termo, que é só a entrada, e quando eu estiver fazendo em y, só tem um termo, que é só a saída, certo? E eu vou ter que fazer a conservação de quantidade de movimento em x e em y, porque eu preciso calcular as duas componentes da força, a componente horizontal e a componente vertical. Tá? E, de novo, o meu sistema aqui é regime permanente, porque o meu sistema aqui não está mudando, eu tenho sempre a mesma velocidade de entrada e sempre a mesma velocidade de saída. Tá bom? E aqui, o segundo desenho, ele dá para vocês, então, o balanço de pressão aqui sobre o volume de controle. Então, lembra que eu tenho pressão atmosférica atuando em todos os lados do meu volume de controle. Então, ele está fazendo da mesma forma que a gente fez lá a solução 1, lá do primeiro problema, né? O único local que eu tenho uma pressão diferente de pressão atmosférica é a pressão em 1, que é uma pressão de 220 kPa, que é maior do que a pressão atmosférica. Então, isso seria o equivalente a subtrair a pressão atmosférica de todos os lados, certo? E eu tenho uma pressão aqui, que é a pressão 1 manométrica, que é a pressão 1 menos pressão atmosférica, ou seja, 220 kPa menos a pressão atmosférica. Certo? Então, quando eu for considerar o balanço de forças, eu vou ter uma força em x dada por essa P1 vezes a área 1. Certo? E em Y eu não tenho, porque ele tá descarregando para a pressão atmosférica aqui. Então é como se eu tivesse pressão zero no resto do meu superfície de controle. Tá? Então eu escolhi os eixos, escolhi o volume de controle e defini a pressão manométrica para estar trabalhando no problema aqui. E aí eu vou seguindo, se não tiver dúvida, eu vou seguindo. Tá? Então aí eu vou trabalhar na equação geral aqui, mas eu vou decompor essa equação geral em x e y, e eu vou trabalhar também com a conservação de massa. Nesse caso aqui, por que eu preciso da conservação de massa? Porque eu sei a velocidade de saída, mas eu não sei a velocidade de entrada. Ele não mediu, ele mediu só quanto de água estava saindo. Então eu preciso calcular a velocidade de entrada, e para calcular a velocidade de entrada eu preciso usar a conservação de massa. Oi. Essa P1 resultante, ela vai ser o P1 que ele deu no enunciado menos a PTM? Ou o P1 que ele deu no resultado, no enunciado ele já é o resultante? Como ele definiu aqui, a pressão que ele mediu é pressão absoluta, eu vou usar a manométrica aqui. Se eu for trabalhar com absoluta, eu tenho que trabalhar nesse esquema aqui. Se eu for trabalhar com a atmosférica, eu estou trabalhando nesse esquema aqui. Certo? Então, é então 220 menos 101. Tá. Entendi, obrigado. Tá. Então, lembra que se eu for trabalhar com a manométrica, eu vou ter que subtrair, e no enunciado sempre vai especificar se a pressão medida é absoluta ou se já é a manométrica. Tá? Mas no caso aqui, é a pressão absoluta, 220, menos a pressão atmosférica, que é 101 kPa. Certo, obrigado. Então, considerações aqui fazendo. Então, o escoamento é uniforme, certo? Estou considerando aqui que tanto em 1 quanto em 2, eu tenho velocidade uniforme, ou seja, eu não vou ter uma integral aqui para calcular. A pressão atmosférica é a pressão padrão, aí 101 kPa, certo? O escoamento é incompressível. A gente vai considerar incompressível para todos os problemas aqui relacionados com a água que a gente está trabalhando. Escoamento em regime permanente, né? Esse foi um dado, pelo fato de eu estar sempre entrando com V1 e saindo com V2, é sempre igual. E eu vou desprezar o peso do cotovelo e o da água no cotovelo. Tá? O que ele está assumindo aqui, que eu acho que ele falou no enunciado, eu esqueci de falar, mas de qualquer forma, ele está desprezando o peso do cotovelo e o peso da água no cotovelo.
Ele está dizendo que as velocidades são tão altas aí, que vão dar forças tão grandes, que o fato do peso da água estar pequeno perto do resto. Mas não seria problema incluir, certo? Se eu tivesse que incluir o peso do cotovelo e o peso da água, seria só somar isso ao RY. A gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Eu acho que eu ficaria até mais coerente aqui. Ele teria que dar o peso desse cotovelo, eu teria que calcular o volume aí dentro, ver o peso da água e a força que eu tenho que fazer para manter esse cotovelo parado, vai ter que equilibrar não só as forças do fluido, mas também o peso, certo? Mas no caso aqui ele desprezou, porque o conceito dele é mais explicar aí as forças do fluido, tá? Então eu estou desprezando aqui em 5, mas seria fácil calcular isso também. Ele vai decompor então em forças em X e em Y. Primeiro a gente vai calcular em X e depois a gente vai calcular em Y. Então, vamos lá para forças em X. Então, a equação que a gente vai usar é somatória de Fx igual à integral da superfície de controle do ρ VdA, certo? Por que eu não tenho o segundo termo que aqui, que é o ddt? Porque é regime permanente. Então, aquele termo segundo foi para zero, certo? E aqui, no caso, eu só tenho uma entrada em X. Então, vai ser um somatório sobre o A1 do meu U, que já é a componente horizontal aqui, vezes o ρ VdA. E lembra que aqui é o VdA, então aqui não é a componente, porque é fluxo de massa entrando ou saindo, tá? Então aqui, o 2 é zero, ou seja, na saída não tenho nada horizontal, então eu poderia ter outro termo aqui se eu tivesse uma parte do fluido saindo horizontalmente, mas como o fluido está saindo todo verticalmente, o 2 é zero. E a minha força de campo em X também é zero, certo? Aí, quais são as forças atuando sobre o meu sistema aqui? Então, primeiro tem o Rx, que ele colocou para a direita, certo? Então, ao colocar a força para a direita, se der negativo, vai ser para a esquerda, né? E tenho a força da pressão atmosférica, que aqui eu sei que é para a direita. É a P1G vezes a área 1. Então, a pressão manométrica vezes a área 1, mais a somatória do Rx, vai ter que equilibrar a quantidade de movimento que está entrando ou saindo, certo? Então, aqui, a minha quantidade de movimento está entrando ou saindo. Se ele é uniforme, eu posso tirar isso da integral e vai ficar um somatório de um termo só, certo? E vai ser um termo onde o 1 é positivo, porque ele é para a direita, certo? E aqui o sinal é negativo, porque a massa está entrando, certo? Como meu dA é para fora, a minha massa está entrando, o meu sinal de multiplicação do VdA é negativo. Então, eu vou ficar com essa equação aqui, passando esse termo para o lado direito, fica com sinal negativo, menos P1G, A1, mais essa integral aqui, que vai dar mais U, menos ρV1A1. Certo? Então, vai dar o Rx igual a menos P1A1, menos o ρ V1 ao quadrado A1. Então, essa aqui é a força Rx que eu estou calculando aqui, que, como eu fiz um volume de controle que pega todo o problema, já é a força final que eu estou calculando aqui. Certo? Se eu tivesse colocado no volume de controle só no fluido, eu estaria calculando aquela força em duas etapas, como a gente fez no problema anterior, mas ele está fazendo direto aqui, como na primeira forma. Tá? Então, essa já é a força final do meu problema. E, logicamente... Oi. A parcela da força da pressão vezes a área 1, ela é positiva porque ela é direita, ela é para a direita, e isso. O sentido do eixo é para a direita. Isso. O Rx também ele é positivo porque a gente considerou o eixo para a direita sendo positivo, e ele é para a direita, certo? Certo. Uhum. E a somatória que você faz do momento ali, ele fica negativo porque a velocidade é para a direita e a área é para a esquerda. Isso. O dA é para a esquerda, certo? Porque o meu está para cá, o meu dA1 aqui é para... E a velocidade está indo para a direita. E a velocidade está para cá. Então, eu tenho esse sinal negativo aqui. Beleza. Esse sinal aqui é positivo por causa do eixo, esse sinal aqui é positivo por causa do eixo, e esse sinal aqui é positivo por causa do eixo. Esse daqui também é positivo por causa do eixo. A gente só tem que se atentar nessa questão de sinal, da mudança de sinal de acordo com a velocidade e a direção da área nos produtos vetoriais, então. Isso, só aqui.
Não, beleza, então. Por que fisicamente isso? Porque eu só quero saber se a massa está entrando ou saindo. Se a massa estiver entrando, ela está carregando com ela uma quantidade de movimento para dentro do volume de controle. Se a massa estiver saindo, ela está tirando quantidade de movimento do volume de controle. Por isso que o sinal é positivo ou negativo. Né? Obrigado. Então aqui, logicamente, a minha força em X, ela vai ser menos P1A1, como A1 é positivo, a pressão é positiva, isso daqui é negativo. Como a área é positivo, a velocidade ao quadrado é positivo e o ρ é positivo, isso daqui também é negativo. Então o Rx deu menos uma somatória de dois termos que os dois são negativos. Então, logicamente, a minha força Rx é para a esquerda, certo? Porque eu coloquei ela para a direita e ela deu negativo. O que já era de se esperar, porque o fluido está empurrando o cotovelo para a direita, né? Porque o fluido ele está vindo para cá e eu estou zerando a quantidade de movimento. Então, ele está empurrando o cotovelo para a direita. E a pressão também está empurrando o cotovelo para a direita. Então, as duas estão empurrando ele para a direita. Então, eu tenho que fazer uma força para a esquerda para mantê-lo parado, certo? Então, Rx, fisicamente, ele tem que ser para a esquerda, certo? E aí que vai aquele negócio do sinal. Eu poderia, já sabendo que ele é para a esquerda, já colocar o Rx para a esquerda e ele daria um sinal positivo, certo? Aí tem que estar coerente com o desenho que vocês fizeram aí no sistema. E para evitar isso, eu tenho usado aqui, eu acho que o livro também usa isso, as forças incógnitas aí sempre alinhadas com X, e aí se elas forem alinhadas com os eixos, e se elas forem positivas, elas estão alinhadas, se elas forem negativas, desalinhadas, tá? Agora, a pressão aqui eu não tenho escolha, aqui a pressão eu já sei que é para a direita, no lado esquerdo aqui do meu volume de controle, tá? Porque ela é sempre para dentro. Então, cuidado aqui com isso também. E aí, coerentemente, o meu Rx está dando para a esquerda, né, porque ele deu negativo. Vamos lá para fazer agora, então, o eixo Y. Agora, para fazer o eixo Y, desculpa, eu falei que era 16, mas 16 metros por segundo é a velocidade média, na saída, isso mesmo. Na saída aqui. Na saída, eu acho que ele esqueceu de fazer uma... tá, ele não calculou ainda, não que ele esqueceu. Para calcular aqui esse valor, a pressão atmosférica manométrica, desculpa, a pressão é conhecida, né, que é 220 menos 101, a área é conhecida, o ρ é conhecido, porque é a água, eu sei, o A1 é conhecido, mas eu não conheço o V1, porque eu só dei o V2, certo? Então eu preciso calcular o V1, e para isso eu vou usar a conservação de massa, certo? A gente vai usar a equação da conservação de massa em regime permanente, então ele vai dar um somatório de massa entrando e saindo. Então eu vou ter a somatória na área 1 mais a somatória na área 2 vai ser 0. Eu vou transformar isso então no ρ1A1V1 e o ρ2A2V2, certo? Então lembra, isso daqui é negativo porque a massa em 1 está entrando, isso daqui é positivo porque a massa em 2 está saindo. Certo? E olhem que agora não importa o eixo, né? Porque a massa entrando ou saindo, ela está entrando horizontalmente e saindo verticalmente, mas para a conservação de massa isso não importa, certo? E ele é negativo entrando e positivo saindo, certo? Então vai dar menos ρ V1A1 mais ρ V2A2 igual a 0. O ρ vai cancelar, certo? Como eu tenho as áreas e tenho a velocidade de saída, eu consigo calcular a velocidade de entrada, que dá 4 metros por segundo. Certo? Aí, como eu tenho tudo, né, tenho pressão, tenho área, tenho velocidade, tenho ρ e tenho área, eu calculo a força X aqui, que é o menos 1,35 kN. Tá? E essa já é a força final, porque já é a força que está atuando sobre o volume de controle, ou seja, a força que está sendo feita para o cotovelo ficar parado. Se ficou dúvida, me pergunte. Então, vamos para Y. A Y são repetição de tudo e alguns sinais que vão mudar, né? Então, primeiro, força em Y tem força de campo mais força de superfície. Pode perguntar aí. Alguém abriu o microfone? Leonardo? Desculpa, professor, sem querer. Tá bom. Então, o RY aqui vai ser positivo, porque eu coloquei o RY alinhado com coloquei aqui, né, o RY alinhado com o... Deixa eu tirar aqui.
Eu coloquei o RY alinhado com o eixo Y, certo? Então, se ele der positivo, ele é para cima, se ele der negativo, ele é para baixo. Aí tenho mais o FB, certo? Que, teoricamente, é a força de campo atuando, né? Eu teria que estar incluindo, então, o peso do fluido, que eu acho que no exercício ele vai desprezar. Exatamente, ele está desprezando, tá? Desprezando o FBY, que para calcular eu teria que ter tanto o peso do cotovelo quanto o peso do fluido, é isso, porque meu volume de controle está pegando os dois, certo? Então, meu FB teria que ser os dois, certo? E aí um somatório, uma integral, que vai virar um somatório, né, de uma saída só do A2, que é o V, que é a velocidade em V, vezes o ρ VdA. E aí, essa integral aqui vai dar um somatório, e aqui, o FY, como ele era positivo, ele vai passar para o outro lado da equação negativo, certo? Então, o meu eixo Y está para cima, o meu peso, que eu consideraria o FB, estaria para baixo, certo? Então, ele passou para... Desculpa, ele considerou o peso para cima também, mas ele vai ser zero, então não vai importar, né? Mas ele passou para o outro lado da equação como negativo. E aqui, eu vou ter um sinal positivo. Por que ele é positivo aqui? Porque a velocidade está para baixo e a área é para baixo também. Então, cuidado que eu até perguntei errado, na verdade. Aqui, o meu Y é para cima. Então, a minha velocidade está para baixo. Então, agora o sinal... Desculpa. O sinal negativo daqui... Olha que o meu VdA é positivo, certo? E o seu U é negativo. E aí o meu sinal aqui do V é negativo, porque a velocidade está para baixo e o eixo está para cima, certo? Então, o VdA agora é positivo, porque a área está saindo, a massa está saindo, e o meu V2, ele é negativo, porque ele está para baixo e o eixo está para cima, tá? Então, agora continua sendo negativo aqui, mas o sinal negativo agora não vem porque a massa está entrando, ele vem porque a velocidade está para baixo. Tá? Então, tem dois sinais aqui, vai dar negativo. E aí, o meu RY, então, ele é uma somatória de dois termos também, os dois negativos, aqui no caso, né, mas isso aqui vai ser zero, mas o RY vai dar negativo porque a massa está saindo, certo? Se a massa está saindo e alinhada para baixo, se a massa está saindo é positivo, alinhado para baixo negativo, então o RY vai ter que dar negativo. Então, ele vai calcular aqui, vai dar negativo, e esse daqui ele está desprezando, né? Ele daria, então, uma força negativa, o que significa que eu tenho um RY alinhado para o sentido contrário ao meu sistema aqui, tá? O que, a princípio, parece meio incoerente, aí, porque a gente desprezou o peso, certo? Mas, assim, se eu tiver uma velocidade muito alta, de forma que o peso seja pequeno, é como se esse cotovelo aqui estivesse jogando aqui a massa para baixo, então ele vai tender a ir para cima, certo? Para ele tender a ir para cima, é como se tivesse uma mangueira jogando água para baixo. A mangueira tenderia a ir para cima. Para eu segurá-lo no lugar, eu tenho que fazer uma força para baixo, que é contrária ao y, certo? Por isso que ele deu negativo aqui. Se eu considerasse o peso, aí eu teria uma força para cima e uma para baixo. Aí uma coisa estaria equilibrando a outra, né? Isso a gente vai ver nos exercícios dali para frente, né? Mas no caso aqui, como ele desprezou o peso, essa força aqui é a força resultante só do fato de eu estar segurando o fluido segurando o sistema devido à massa que está indo para baixo, tá? Então, de novo, eu tenho uma massa, um fluxo de massa em 1 para a direita e um fluxo de massa em 2 para baixo, certo? Por isso, eu vou ter que ter uma força Rx para cá, para segurar essa massa, e eu vou ter que ter uma força para cá, para empurrar essa massa, certo? Então, aqui eu tinha uma massa entrando, e eu tive que fazer uma força no sentido contrário,
para zerar essa quantidade de movimento em X, certo? Por outro lado, eu não tinha nenhuma quantidade de movimento em Y entrando, e eu tinha na saída. Então, eu tive que fazer uma força para baixo para ter essa quantidade de movimento em Y lá para baixo. Então, por isso que as duas dão negativas, ou seja, implicando que a força para segurar esse cotovelo parado, desprezando o peso dele, é para a esquerda e para baixo, certo? Para a esquerda, porque ele vai equilibrar a quantidade de movimento entrando, e para baixo, porque ele vai ter que equilibrar a quantidade de movimento saindo, tá? E o sinal das duas, fisicamente, é por essa explicação, certo? E pode ficar meio inconsistente para vocês agora, mas se todo mundo entendeu, tá ótimo, que essa daqui está no sentido oposto, porque eu tinha entrando e eu não tenho nada saindo. E essa daqui está no mesmo sentido, porque eu não tenho nada entrando e eu vou ter uma quantidade de movimento saindo. Ou seja, para eu conseguir ter uma quantidade de movimento saindo, eu tenho que empurrar esse fluido para baixo, certo? Não sei se ficou bem claro aí para vocês. E aí, logicamente, se eu tivesse um peso, esse peso Professor, teria que ser considerado aqui no problema. Oi. professor, só uma dúvida aí rapidão, que eu percebi na fórmula que Aham. acabou surgindo um ρ v quadrado vezes A ali, e basicamente essa é a dedução que você faz para a fórmula de atrito aerodinâmico em regime subsônico, no sentido em que a gente tem aqui um fluido incompressível e acaba que a gente tem uma constante vezes a velocidade ao quadrado vezes a área. Vocês vão ver que a gente vai chegar lá em MacFlu 2, é o que você está fazendo aí. Mas justamente Sim. essa daqui é um fluxo de quantidade de movimento, certo? Que vai ser dado sempre por isso, ρ ao quadrado sobre 2 vezes a área, que a gente vai ver depois que isso daqui é pressão dinâmica, mas isso daí vocês vão ver só em MacFlu 2, né? A pressão dinâmica é dada por ρ ao quadrado sobre 2. A pressão dinâmica multiplicada pela área vai dar exatamente isso que você está falando aí. Mas aqui a gente não está se importando muito com isso. Estou só fazendo um balanço para saber que ao movimentar o fluido, ou ao mudar o fluido de direção, eu tenho uma força que vai fazer com que esse fluido seja movimentado, ou parado, ou mudar de direção. A gente está mais relacionado com isso. Mas você está certo. Lá na frente você vai ver que esse sentido ρ quadrado, que é a pressão dinâmica vezes a área, é como se eu tivesse uma força dinâmica aí, que é justamente a força que estaria empurrando o fluido para a direita ali, certo? Aí a divisão por 2 é por causa que a gente vai acabar meio que empurrando o fluido até a velocidade que a gente quer. É só, assim, vai mais avançado essa área, então talvez... Você vai ver isso depois, mas a divisão por 2 vai aparecer por outros fatores aí que você vai ver depois, né? Que eu tô pensando que aqui a gente tá freando o fluido até parar. No ρ v quadrado sobre 2, a gente acaba, no K vezes V ao quadrado sobre 2, que é só transformando em uma constante, a gente acaba meio que levando o fluido até a velocidade que a gente tá, entende? É um pouquinho diferente o conceito, mas assim, está relacionado ao mesmo fenômeno, mas a equação é um pouquinho diferente, isso a gente vai ver depois, né? Tá bom, Mas assim, mas o fenômeno é o mesmo, é isso que eu estou fazendo. O fluido tem uma energia cinética, na verdade, né? Que essa energia cinética é V ao quadrado sobre 2, né? E essa energia cinética multiplicada pelo ρ é uma massa que está sendo, né? É uma energia que a gente vai ver daqui a pouquinho também, conservação de energia, vai ver esse termo. Lá em Bernoulli, você vai ver que esse termo sobre 2 vai aparecer na conservação de energia também, que a próxima aula a gente vai ver isso. Mas é uma energia cinética que está sendo carregada, que para ela ser zerada, eu tenho que fazer uma força no sentido contrário, né? Nesse entendi. caso, então é por energia cinética que você deu. É por energia cinética que a gente vai fazer. Lá em Bernoulli, acho que na aula que vem vai ficar mais claro para vocês. Tá bom. A gente vai ver exatamente a equação de Bernoulli. Curioso por ter visto isso. A gente vai ver depois que a gente tem como resolver o problema desse jeito que a gente fez, mas a gente poderia resolver um problema desse tipo também por Bernoulli, que é justamente isso. Eu tenho uma energia entrando, certo? Que é essa energia que está entrando aqui, né? Que eu tenho que, de certa forma, parar a energia cinética em X aí, né? E como eu vou parar isso em X é uma força, só que a força que eu estou fazendo para parar o fluido não é bem essa que a gente calculou, né? É a força que o cotovelo está fazendo no fluido. Depois o fluido está fazendo no cotovelo uma força no sentido contrário, e eu tenho que fazer uma força sobre o cotovelo nesse sentido aqui, que a gente chamou de K aqui, né?
que a gente chamou de R, isso daqui, e R menos R mais R. Mas, de qualquer forma, assim, a gente está fazendo essa solução desse problema do jeito do volume de controle 1 do exercício anterior, certo? Mas eu poderia ter escolhido um volume de controle aqui dentro, calcular primeiro essa força, e a força que eu estaria falando que está zerando a energia cinética aqui é a força do atrito sobre do cotovelo sobre o fluido, certo? E por que eu sei que essa força vai equilibrar? Porque na saída não tenho nada em X, certo? Se eu não tenho nenhuma energia cinética em X, esse sistema está tendo que zerar a energia cinética na direção X. Ou ele está zerando a quantidade de movimento na direção X. As duas coisas são válidas. Mas, por enquanto, a gente está na conservação de quantidade de movimento. Tá? Então, é isso, né? Esse problema aqui envolveu mais um conceito. O primeiro eu estava explicando para vocês a escolha do volume de controle, a gente fez só em X. Agora, o segundo a gente está fazendo aqui, dando um sistema com pressão manométrica diferente de zero, e entrando em X e calculando força nas duas direções, né? Mostrando que eu tenho que fazer uma força para zerar a quantidade de movimento em X, e eu tenho que fazer uma força para ter quantidade de movimento em Y, porque na entrada não tinha nada, e na saída eu tenho. Então eu tenho que estar, de certa forma, fazendo uma força no fluido para que ele se movimente nessa direção. E essas foram as duas forças que a gente calculou, certo? Em X e em Y. E aí... Eu ainda não entendi o sentido que em X ali, a Rx ele é para a esquerda e depois a Ry para baixo. Não entendeu o sentido da força? Você não entendeu matematicamente ou não entendeu fisicamente? Fisicamente. Fisicamente. Então, por isso que eu falo, se vocês quiserem em casa, aqui não vai dar mais tempo, né, que terminou, mas resolver da forma 2 aqui, acho que fisicamente fica um pouco mais fácil de entender, certo? Que é exatamente isso. Aqui eu lembro que eu tenho 3 forças. Eu tenho a força do fluido sobre o anteparo, né? Eu tenho a força do anteparo sobre o fluido, e aí, resolvendo a equação do ponto de vista de Mach-Fluh, ficaria mais fácil desse jeito, porque aí é essa força que eu estou calculando, certo? E depois eu faço uma força sobre o anteparo, é uma força separada. Eu poderia ter feito esse problema do mesmo jeito, e até sugiro que vocês façam em casa para ver se entenderem. Ou seja, eu pegaria esse volume de controle aqui, certo? E aí eu vou fazer um balanço de força, se vocês quiserem, eu posso fazer no começo da aula que vem desse jeito, se vocês em casa não entenderem. E aí eu estaria calculando tudo exatamente igual, só que essa força que eu acabei de calcular aqui, que daria essa força negativa, ela seria a força que o anteparo está fazendo no fluido, certo? Depois a força que o fluido está fazendo no cotovelo, ela é sinal contrário, e a força que eu tenho que fazer para manter isso daí é no sinal contrário de novo, tá? Mas aí, fisicamente, eu acho que fica um pouco mais fácil de entender. Vamos supor que a gente tenha resolvido o problema dessa forma aqui, certo? Então, o fluido está vindo com uma quantidade de movimento aqui, um fluxo de quantidade de movimento, que a gente chama de P1, para a direita, em X, certo? Então, logicamente, eu tenho, para equilibrar isso, cadê a equação aqui? Eu tenho que ter uma força em X contrária a essa quantidade de movimento que está vindo aqui, certo? A quantidade de movimento está para a direita aqui, certo? Então, eu vou ter que ter uma força contrária, ou seja, para eu ter quantidade de movimento entrando em X e não ter quantidade de movimento saindo em X, eu tenho que fazer uma força para a esquerda para zerar essa quantidade de movimento do fluido. Então, essa tubulação aqui, ela está fazendo uma força sobre o fluido que vai ter que zerar essa quantidade de movimento, porque eu não tenho nenhuma componente em X saindo, certo? Em Y é justamente o contrário. Como eu não tenho nada entrando em Y, a quantidade de movimento em 1 e Y é 0, e eu tenho uma quantidade de movimento saindo, eu tenho que fazer uma força para baixo para acelerar o fluido na direção Y. Então, o fluido está batendo aqui nessa tubulação e ele está fazendo uma força para baixo no fluido para ele sair com uma quantidade de movimento em Y. Porque na entrada ele não tinha nada e na saída ele vai ter alguma coisa. Então, a força que o cotovelo fez no fluido, ela é para baixo. Certo? Por isso que eu tenho que ter uma força do cotovelo no fluido para a esquerda, porque eu tinha quantidade de movimento em X e não tenho mais. E eu tenho que ter uma força para baixo, porque eu não tinha quantidade de movimento em Y e tenho na saída. Então, a minha força, ela tem que estar nessa... mais claro. Isso.
Então, por exemplo, essa força que a gente está calculando aqui, que é quanto que o cotovelo está fazendo no fluido, ela tem que ser nessa direção, porque ela vai zerar a quantidade de movimento em X e acelerar o forço em Y. Você pode falar, não tem aceleração. Teoricamente, não tem aceleração global, mas ela tem uma aceleração em X e em Y, que uma vai se transformar na outra. Ou seja, a velocidade que vinha em X, ela foi mudada para a direção Y. Então, eu tive que ter uma força para a esquerda, para zerar em X, e tive que ter uma força para baixo para acelerar em Y. Você fala, não tem aceleração do fluido, a partícula não está sendo acelerada, mas vetorialmente ela está, certo? Porque a partícula, vamos pegar uma partícula aqui, ela estava com velocidade só em X, e ela vai sair com velocidade só em Y. Então, ela foi acelerada em Y e ela foi desacelerada em X. Por isso que a minha força tem que estar nesse sentido aqui, para a esquerda e para baixo. Agora entendi. Obrigado. Tá? Por isso que, assim, eu acho que, até se vocês puderem resolver em casa, né, eu acho que a forma padrão de resolver aqui, para quem não entendeu muito o sentido, seria escolher esse volume de controle. Acho que fica mais fácil de entender essas coisas. Mas por que ele faz isso aqui? Fica mais fácil de resolver do jeito que ele resolveu no exercício, que é o jeito do volume de controle 1 do primeiro exercício, né? Porque aí eu não preciso me preocupar com esses detalhes, a força que está aqui dentro e tal. Eu calculo direto a força sobre o meu volume de controle inteiro. Mas aí ele leva um pouco mais de tempo para entender fisicamente o que está acontecendo, né? Se eu escolher esse volume em verde aqui que eu desenhei, vamos pegar em X, né? O fluido está fazendo uma força para a direita aqui, que eu estou chamando de Fx, no cotovelo. Então, o cotovelo está fazendo uma força que eu estou chamando de Rx aqui, para a esquerda no fluido, que é essa que eu estou calculando se eu escolher o volume de controle verdinho aqui. Uma vez que eu calculei isso, aí eu tenho uma força que o fluido está fazendo no cotovelo para a direita, então eu tenho que fazer uma força para a esquerda para o cotovelo ficar parado. É isso que ele chama de K, né? Então, eu tenho um Kx aqui, eu tenho um Rx aqui. Então, o Rx aqui é para a esquerda, para equilibrar o Fx, e o Rx aqui é para a direita, quando eu estiver fazendo um balanço de forças no cotovelo, para equilibrar forças sobre o cotovelo. Então, de um jeito é mais fácil de resolver, e fisicamente ele não dá tanta explicação nas forças sobre o fluido, né, que é o jeito que ele fez no livro. Do outro jeito, ele é um pouquinho mais difícil de entender, mas é mais fácil de relacionar essas forças com o que está acontecendo com o fluido. Então, sinta-se à vontade para fazer do jeito 1, que é escolher esse volume de controle em azul aqui, que ele colocou no livro, ou do jeito 2, que é fazer um volume de controle em verde aqui, que eu coloquei, que aí vocês estão separando o fluido do seu meio exterior. Tá? Se ficar dúvida sobre essas duas formas de resolver, lendo esses dois exercícios de novo, me avise no comecinho da aula que vem que a gente volta a falar sobre isso, tá bom? Perfeito. Beleza. Na aula que vem a gente vai fazer mais alguns exercícios relacionando a isso, depois e vai complicando um pouquinho agora, né, que esse sistema poderia estar se movimentando, ele poderia estar se movimentando com velocidade constante, ele pode estar se movimentando com aceleração. Eu poderia falar, em vez de fazer uma força sobre o cotovelo, eu vou largar esse cotovelo. Como é que ele vai se movimentar, né? Aí isso tudo a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? Então, hoje era mais para dar o conceito da equação e relacioná-los com o volume de controle parado e com as forças que eu tenho que fazer para manter esse sistema parado, tá bom? Então, na aula de hoje era isso, espero que você tenha entendido esses primeiros conceitos. Daqui para frente vai complicando um pouquinho, porque aí eu tenho movimentação, eu tenho que escolher um volume de controle variável, se movendo com velocidade constante, aceleração. Mas acho que se entenderam bem os conceitos dos sinais aqui na aula de hoje, isso vai ficar mais fácil para entender o resto. Beleza? Então, como na aula passada, eu vou ficar mais um pouquinho aí, se alguém tiver dúvidas, vou encerrar a gravação aqui.